Bem-vindo ao Instituto de Desenho Instrucional. Neste vídeo, nós vamos compartilhar dicas para atuar como conteudista. Os desafios de como iniciar na carreira produzindo conteúdos para compartilhar o conhecimento e gerar a renda extra é uma dúvida muito comum em todos os nossos canais de atendimento. Muitas pessoas querem compartilhar a sua expertise, querem compartilhar o seu know-how, a sua experiência. E tem dúvidas de qual o primeiro passo, de quais caminhos trilhar para se tornar um conteudista ativo no mercado. Além dessas inquietações, uma pergunta muito frequente também diz respeito ao o que faz um conteudista. Você sabe o que realmente faz um conteudista? Um conteudista é um profissional de apoio que está no bastidor do planejamento das ações de formação. O conteudista é aquele profissional que tem conhecimento técnico, tem know-how, tem expertise sobre determinado assunto. Ele sabe dizer, tem notório saber referente a um conteúdo, a um processo, a um método. E por ser um profissional de notório saber, ele tem como gerar esse conteúdo, tem como produzir esse conteúdo que vai alimentar aí as áreas de treinamento e desenvolvimento, as aulas, as instituições de ensino superior e as empresas de maneira geral que investem em treinamento e desenvolvimento. Então, o que o conteudista faz é gerar conteúdo de valor para as empresas, para as áreas de treinamento e para as universidades e demais instituições de ensino. Existem muitos pré-requisitos para alguém atuar como conteudista. Isso vai depender da empresa, da instituição que você está atendendo. Existem muitas exigências com relação à formação, à titulação, à experiência, e essas exigências podem variar de uma instituição para outra. Mas se tem um pré-requisito que é comum a todos os conteudistas, é o conhecimento. Um conteudista precisa conhecer de maneira aprofundada, de maneira holística, completa, o conhecimento que ele irá compartilhar. Ele precisa ter expertise, know-how. Então, o principal pré-requisito para um bom conteudista é efetivamente domínio de conteúdo e experiência. Então, o conteudista, ao ter o desafio de produzir o conteúdo, ele vai aliar as competências que ele já tem, que são as competências técnicas, com algumas competências que dizem respeito a técnicas para a produção de conteúdo. Algumas dessas competências, alguns desses pré-requisitos para que o conteudista gere um bom conteúdo, eu elenquei aqui para vocês. O primeiro deles é análise contextual. Um bom conteudista, ele tem que entender sobre técnicas para observar o cenário de aplicação do conteúdo que ele irá desenhar. Ele tem que conhecer sobre técnicas para pesquisar o público-alvo, entender onde as informações serão aplicadas, buscar conhecer de maneira significativa o cenário no qual será aplicado o conteúdo que ele irá desenvolver. Isso o ajudará em vários cenários, em vários sentidos, a produzir um conteúdo mais personalizado e contextual e também a contextualizar os exemplos e os cenários e os storytellings. Outra competência importantíssima aos conteudistas é a capacidade de planejamento. Um bom conteudista deve conhecer de maneira aprofundada técnicas de planejamento, para que ele possa planejar os tópicos, subtópicos, capítulos, unidades e todas as informações que ele precisará desenvolver para produzir aquele conteúdo. Um bom planejamento, com certeza, pode levar aí a um aumento de chance daquele conteúdo ser um sucesso. Então, planejamento é uma das competências mais importantes que os conteudistas têm. Além de
dominar técnicas para realizar análise contextual e realizar um bom planejamento, os conteudistas também devem conhecer sobre as melhores estratégias para definição e para registro de objetivos de aprendizagem. Esses objetivos precisam ser significativos e precisam ser claros ao aluno. O aluno, ao ter contato com o objetivo de aprendizagem daquele conteúdo, deve se sentir inteiramente convencido de que efetivamente ele precisa daquela informação. Uma quarta competência que é importante aos conteudistas é o domínio da linguagem dialógica. A linguagem dialógica atende ao princípio da personalização, que está muito associado com as práticas de neurolearning, de neurociência aplicada à educação. Quando você emprega uma linguagem dialógica, direta ao aluno, objetiva, você proporciona para o aluno momentos de interatividade. O aluno conversa com o conteúdo. Ele tem mais aproximação e fica mais engajado ao longo do consumo daquele conteúdo. Além do princípio da personalização, é importante que os conteudistas também dominem os princípios multimídia, que dizem respeito a aspectos de design de roteiros e de conteúdos que ajudam os alunos a concluírem com uma menor carga cognitiva as suas ações de formação. Então, significa que são maneiras de o conteudista apresentar o conteúdo que faz com que o aluno aprenda de maneira mais facilitada, mais efetiva, usando, por exemplo, imagens, usando gráficos, infográficos e uma série de outros recursos que vão facilitar o consumo desse conteúdo. Muitas vezes, o conteudista vai aliar a sua competência, o seu know-how, com outros conteúdos que já estão prontos, que estão desenvolvidos. Vai usar esses conteúdos de terceiros para respaldar o que ele está compartilhando. Então, é importantíssimo que o conteudista domine, mesmo que minimamente, as leis de direito autoral. Entenda o que é direito patrimonial, o que é direito moral, que ele domine e aplique as normas da ABNT, que ele entenda sobre o uso de materiais de terceiro e que consiga responder questões simples do dia a dia, como, por exemplo, se pode ou não pode usar um conteúdo do YouTube, se ele pode pegar ou não pode pegar uma imagem no Google Imagens. Então, entender de maneira aplicada as leis de direito autorais, justamente para respaldar o seu trabalho e não cometer nenhum crime contra a lei de direito autoral. E por fim, uma competência importantíssima aos conteudistas é design de avaliação. Muitas vezes, os conteudistas são importantes por desenhar os processos de avaliação, sejam as avaliações somativas, sejam as avaliações diagnósticas, sejam as avaliações formativas. Então, você que quer atuar como conteudista precisa dominar tipos de avaliação e, principalmente, entender quais avaliações são mais indicadas para cada conteúdo que você for desenvolver e também como você deve construir as questões avaliativas para que elas sejam realmente significativas para os alunos. Então, um bom conteudista, ele vai aliar as suas competências técnicas, todas essas competências de análise contextual, planejamento, definição de objetivos, linguagem dialógica, neurolearning, princípios multimídia, direito autoral e avaliações, para poder construir um conteúdo super significativo, o que é extremamente importante, uma vez que as empresas compram esses conteúdos. A maior parte da atuação dos conteudistas está associado à venda de conteúdos para alimentarem aí ações de formação. Então, empresas de todos os nichos compram conteúdos
desses conteudistas. Então, desenhar um bom conteúdo é aí uma excelente porta de entrada para você atuar no mercado de design de conteúdos. Neste mercado, existem várias formas de compra e venda de conteúdos. As mais comuns são conteúdos sob demanda e conteúdos de portfólio. Conteúdo sob demanda é quando uma empresa vai ao mercado e diz de maneira específica quais conteúdos ela está necessitando. Então, o conteudista que for atender essa empresa desenhará um conteúdo sob encomenda, sob demanda, para atender de maneira específica aquela empresa. Geralmente, esse conteúdo é de exclusividade. Você pode vender apenas uma vez para a empresa contratante e nunca mais pode usar esse conteúdo para negociações futuras. A outra forma de compra e venda de conteúdo são conteúdos de portfólio. Conteúdos que os conteudistas geraram, que são conteúdos mais gerais, generalistas, mais amplos, que podem atender a uma realidade grande de várias empresas. Então, são conteúdos que podem servir para atender diversas empresas em diversos cenários, sofrendo pequenas adaptações. Então, você, enquanto conteudista, desenha esse conteúdo geral, coloca no portfólio e aí as empresas compram esse conteúdo de portfólio. Geralmente, conteúdos de portfólio você pode negociar várias vezes no mercado, mas fique sempre atento aos contratos aí que você assina com os seus demandantes de conteúdos, ok? E aí, desenhar esses conteúdos é sempre um super desafio. Então, para te ajudar a desenhar esses conteúdos de maneira super significativa, nós criamos esse quadro com aplicativos educacionais. Todos esses aplicativos vão ajudar você a ter um design de conteúdos mais fácil e organizado. Então, dentre todas essas opções de aplicativos, você encontrará aplicativo de gestão de projetos para organizar os projetos dos seus conteúdos. Você vai encontrar aplicativos que vão te ajudar em curadoria de conteúdos, vão encontrar aplicativos para gravação de videoaulas, para construção de atividades. Então, você pode acessar esse endereço que está aparecendo aí para você e baixar aí esse quadro de aplicativos educacionais para que você possa mantê-lo sempre aí às vistas para te ajudar na construção desses conteúdos. Então, se você quer começar a vender conteúdo para o mercado, uma excelente porta de entrada é você desenhar conteúdos que sejam aí para o seu portfólio. E aí, cadastrar o seu currículo, né? Se cadastrar para oportunidades para empresas que compram conteúdo de maneira direta. Aqui no Brasil, nós podemos citar como exemplo a Delinea, a SGS Treinamentos, podemos citar também como exemplo a DOT, a Ferulab. Muitas universidades e instituições de ensino superior também compram conteúdo, a DTCom. São empresas que estão sempre buscando conteudistas. Então, se você já nos acompanha nas redes sociais, você com certeza já se deparou com compartilhamento de oportunidades aí para conteudista. Então, fique atento a essas oportunidades, busque conhecer empresas, cadastre-se para oportunidades, invista no design de um portfólio, porque com certeza as oportunidades estão aí no mercado. Mas você pode desejar se transformar num conteudista ou atuar como conteudista para desenhar um curso próprio. Você que tem uma experiência, que tem um know-how, que tem um conhecimento específico, pode querer compartilhar esse seu conhecimento dentro de um curso próprio que você desenvolveu. Então, você vai registrar esse conteúdo, você vai criar esse conteúdo para alimentar um curso próprio, um curso online. Atualmente, existem muitas facilidades para você fazer o lançamento de um curso online.
Olha só, você já tem o know-how, tem a experiência. Existem sites especializados em comercializar esses cursos, que são os marketplaces de curso. Então, no Brasil e fora do Brasil, existem muitos marketplaces de curso, que são sites para você hospedar, comercializar, angariar os seus alunos, ministrar os seus cursos online de maneira independente. Então, podemos citar como, por exemplo, o Hotmart, a Udemy e uma série de outras possibilidades que você pode consultar nesse quadro comparativo dos marketplaces, entender qual atende você de maneira mais assertiva e fazer o seu lançamento do seu curso online. Apenas fique atento que você precisará associar a sua competência de conteudista à competência também de design instrucional, ok? Você acessará muitas informações no nosso blog e nos nossos outros canais aqui no Instituto de Desenho Instrucional. Então, pegue todas essas dicas para atuar como conteudistas, seja para vender um conteúdo ou seja para desenhar um conteúdo para um curso próprio. Acesse as nossas outras redes sociais, o Instagram, o Facebook, aqui os outros vídeos do YouTube, o LinkedIn e também o nosso site, que nós temos um blog com conteúdos de publicação diária, e-books, videoteca, com uma série de conteúdos gratuitos e super atualizados para te apoiar nessa sua carreira enquanto conteudista, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Até mais!